Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Caramba, quanto tempo que eu não apareço aqui, né? Sou eu mesma, a Isabelle, lá de sei lá quantos anos atrás. Voltei? Talvez. Finalmente tive coragem de aparecer aqui novamente, depois de muitos anos, não sei quantos anos fazem. Mas hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho de tudo que aconteceu durante esse tempo que eu estava longe do YouTube, né? Para quem não sabe, agora eu estou voltando pro Instagram, fiz um TikTok. E assim, depois de muitas pessoas falarem que sentia falta dos meus vídeos aqui no YouTube, pessoas que eu encontro na rua, que me seguia há muitos anos atrás, falava, Isa, volta, volta. E eu falava, gente, será que eu volto? Enfim, não sei ainda se eu irei voltar realmente aqui para o YouTube. Mas hoje eu tive coragem de vir aqui. Eu queria falar uma coisa pra vocês. Eu não sei se é destino, não sei se é Deus, mas hoje eu tive um sonho com meu irmão. E esse sonho, assim, eu tô hoje um pouquinho abalada, sabe? Mas eu queria muito, assim, vir contar um pouquinho pra vocês tudo que aconteceu, por que eu tô afastada. Parece que foi, assim, tipo, Deus me impulsionando, falou assim, vai, Isa, volta, você precisa voltar. Ah, não sei. Mas é isso. Hoje eu vim abrir meu coração pra vocês, como eu sempre fiz durante todos esses anos, como eu fiz com a morte da minha mãe, com todos os momentos, porque aqui o YouTube, na verdade, ele é a minha vida, né? Vocês me conhecem desde os meus 14 anos. E assim, vou falar pra vocês que eu sentia muita falta disso. Vocês não estão entendendo. Mas devido a muitas coisas que aconteceram na minha vida, eu acabei deixando isso como uma última opção. Não deveria, mas aconteceu. E tá tudo certo também. Acho que nunca é tarde pra gente voltar e fazer as coisas que a gente ama e que a gente gosta. Bom, gente, hoje eu senti no meu coração em vir compartilhar com vocês sobre a perda do meu irmão. Como vocês já sabem, vocês passaram por todos os processos na minha vida, vocês passaram pela perda da minha mãe. Pra quem não sabe, eu comecei o canal no YouTube por conta que eu tinha perdido minha mãe com 14 anos. Tem até um vídeo aqui que eu acho que é o mais assistido do YouTube aí, do meu canal, obviamente. Contando um pouquinho pra vocês como foi todo esse processo. E, quem não sabe, minha mãe morreu em 2010 e eu perdi meu irmão em 2020. O meu irmão que sempre aparecia aqui no canal, o meu irmão William. O GG é o meu mais novo, né? Ai, ele tá ótimo, eu tô tão feliz por ele. E o Will veio falecer em 2020, meu irmão mais velho. E assim, gente, vou falar pra vocês que foram momentos muito, muito, muito difíceis na minha vida. Eu vou falar que eu acho que foi mais ou menos nessa época que eu acho que eu parei de fazer os vídeos, né? Se eu não me engano. Mas enfim, então hoje eu vim compartilhar um pouquinho com vocês sobre o que foi, o que tá sendo todo esse processo. Pra quem não sabe, eu virei mãe também. Gente, assim, muitas coisas aconteceram durante todos esses anos que eu estava longe aqui do canal do YouTube, das minhas redes sociais, enfim. Mas é isso, tá? Espero que vocês continuem me acompanhando, espero trazer coisas novas pra vocês, de repente falando sobre maternidade, sobre as minhas experiências de vida, sobre produtos de maquiagem, o que vocês acharem que eu devo falar, tá bom? Mas eu acho que o primeiro passo eu dei, que é estar aqui hoje, gravando isso pra vocês. Vamos lá. Pra quem não sabe, em 2020, o meu irmão foi bem na época do começo da pandemia e tava tudo muito recente, tudo muito novo. E eu lembro que na época eu ainda tava até pra me formar na faculdade, eu tava terminando meu TFG e por conta aí da pandemia das coisas, a gente tava todo mundo ficando em casa, né? Enfim. E meu irmão começou a passar mal. Pra quem não lembra, naquela época eu era casada, e aí eu morava perto do meu irmão, né, porque a gente morava junto. Aí depois eu casei, ele morava perto de mim, a gente sempre foi muito grudado. Eu e meu irmão, a gente sempre teve uma ligação muito forte, principalmente depois da perda da minha mãe. Então assim, na verdade, eu cuidava muito dele e ele cuidava muito de mim também, né. A gente era muito, muito próximos. Tanto que na época ele fazia faculdade de engenharia civil, né, a gente trabalhava junto lá com meus tios, com minhas primas, no escritório, e eu já tava atuando a parte de arquitetura também. Enfim, a gente era muito, muito ligado, gente. A gente fazia faculdade juntos, a gente fazia praticamente tudo junto, a gente vivia juntos. Eu lembro que ele começou a passar muito mal naquela semana, e
E aí ele falou, Bel, vamos lá comigo, vamos lá no hospital. Porque assim, tudo que acontecia com meu irmão, ele me chamava em primeiro lugar. Era sempre eu que era a resolvedora dos problemas dele. Tipo como se fosse uma mãe mesmo. Mesmo que eu, por mais que eu fosse mais nova, ele sempre contava muito comigo, sabe? Então, a gente era realmente muito próximos. E aí ele começou a passar mal, tava com formigamento nas mãos, nos braços, no maxilar, dor nas costas, enfim. Ele no hospital, o médico, e era um hospital particular. Pra mim, tudo aconteceu foi um erro médico, tá? O médico analisou, fez alguns exames e disse que ele tava com crise de ansiedade. Mas pra quem conhecia realmente o meu irmão, sabia que meu irmão era super paz e amor, gente. Ele era uma pessoa muito tranquila. Então, tipo assim, não fazia muito sentido, sabe? Aqueles sintomas. Quando minha mãe morreu, eu tive muitas crises de ansiedade. Eu sei como é passar por uma crise de ansiedade. Graças a Deus, hoje em dia eu não tenho mais. Nossa, é muito raro eu ter. Muito, 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 muito mesmo. Mas é que eu soube controlar sobre isso. Depois a gente pode até conversar sobre essa questão também. Mas aí, meu irmão, ele começou a passar mal, tal. Levei, enfim, mandaram ele de volta pra casa. Falaram que para ele tomar um remédio lá e beleza. Só que aí foram passando os dias. No segundo dia, ele continuou tendo febre, dor e dor e dor. E ele falava, Bel, não tô melhorando. Aí eu ia lá, levava comida pra ele, levava remédio e nada. No terceiro dia, ele já tava achando que tava com Covid. E aí ele foi fazer o exame, né? Enfim, resumindo. A última mensagem que ele me respondeu, acho que era 5 e pouco da tarde. Depois ele nunca mais me respondeu. Por quê? Ele era muito desligadão, gente, no celular. Muito. Então isso pra mim, eu nem me estranhei muito, sabe? Aí passou, no dia seguinte, na quinta-feira de manhã, na época até ia ser um feriado, Corpus Christi, era dia 11 de junho. Aí a minha ex-cunhada me mandou mensagem falando, Bel, você tá conseguindo falar com o Will, tal? Porque faz tempo que ele não me responde desde as 6 horas da tarde do dia passado, tal. Eu falei, nossa, estranho, porque ele também parou de me responder esse horário. Falei, calma, que deve estar tudo certo, né? Deve estar tudo bem, ele é desligadão mesmo, beleza. Como eu morava muito perto e eu vi que ele realmente não me respondia, eu comecei a mandar mensagem, o celular dele já não estava mais recebendo mensagem, eu fui até o apartamento dele. Só que o apartamento dele era 2 andares e não tinha portaria. Então, assim, eu cheguei no apartamento, o carro dele estava estacionado e eram só 4 apartamentos, mas só tinha 2 moradores, que era ele e um outro casal, né, que morava na frente da casa dele, do apartamento dele. E por conhecer, porque assim, eu fiquei batendo, interfonava e ninguém me atendia. Aí, por coincidência, o casal estava descendo. Foi assim, Deus mesmo. Falei, pelo amor de Deus, deixa eu entrar, porque meu irmão não tá atendendo, deixa eu apertar a campainha, enfim. Resumindo, subi e comecei a apertar a campainha, apertar. Falei, gente, ele não tá em casa, porque não tá me respondendo, não me atende, enfim. Só sei que eu liguei para todos os amigos dele, para todas as pessoas possíveis que conheciam ele, e ninguém tinha notícias do meu irmão. Gente, não é possível. Aí, esse casal da frente, eles me deram a ideia de chamar um chaveiro e arrumar a porta. Falei, na hora eu pensei, nossa, meu irmão vai me matar. Na hora que ele vê que eu arrebentei a porta dele, ele vai me matar. Enfim, depois de muito... Gente, isso aí foi tipo assim, depois de 2, 3 horas que eu tava lá, apertando campainha, tentando contato com ele. Chamei o chaveiro abriu e eu lembro certinho a cena, gente. Eu entrei e eu falei, nossa, tipo assim, ele não tava na sala, fui entrando nos quartos, falei, nossa, não tá aqui, ele vai realmente me matar porque eu arrombei a porta dele. Quando eu entrei no quarto dele, eu não sei explicar, gente, assim, foi a pior dor da minha vida. Foi a pior dor da minha vida, porque a hora que eu entrei no quarto dele, tava meio que ajoelhado, assim, caído na cama, sabe? Então, não teve nem chance de pedir ajuda, ele não teve nem chance de nada. Então ele já tava sem vida já, o corpo dele tava bem roxo, inclusive. Eu vou falar pra vocês que foi a pior cena que eu tenho, assim, na minha mente, da minha vida, que foi ver o meu irmão sem vida, né? Lembro que na hora eu fiquei cega, gente. Nossa, hoje eu tô contando assim numa boa, porque assim, eu precisei ter muitos anos, assim, de maturidade, de, sabe, entendimento, pra eu poder realmente, porque se fosse antigamente, eu acho que eu não conseguiria nem contar metade pra vocês. Mas enfim, eu lembro que na hora eu fiquei cega, eu desci aquelas escadas, eu nem sei como, eu não sei nem como que eu não caí da escada. Porque na hora eu não acreditava, eu me jogava no chão, eu chorava, eu andava pra lá e pra cá e eu, sabe? Nossa, e eu falava, gente, por quê? Por quê? Meu irmão tinha 26 anos, gente. 26 anos. Enfim, resumindo.
faleceu, né, de infarto mesmo, né? Como minha mãe já tinha pela minha mãe ter problema no coração, eles eram muito parecidos, sabe? E aí a gente acredita que foi por conta disso que ele faleceu, porque realmente ele não teve chance e todos os sintomas falavam que era infarto. Mas infelizmente tivemos um erro médico e não deu tempo de salvar a vida dele. E acho que nem se a gente quisesse, porque, ai, gente, foi tantas coisas, sabe? Mas assim, vamos lá pra parte do vamos sempre tirar coisas boas das coisas ruins que acontecem na nossa vida. Vocês podem achar meio clichê, sabe, eu falar isso, né? Tipo, perdi a pessoa, uma das pessoas mais importantes da minha vida. Na verdade, ele era uma das pessoas realmente mais importantes da minha vida. E nossa, Isa, caramba, você tá aí, você tá bem hoje em dia. Mas só Deus sabe por tudo que eu passei. Só Deus sabe a força que eu tive que tirar mais uma vez pra poder conseguir dar conta de tudo que eu passei. Eu falo que o meu irmão, ele me salvou muito, sabe? Hoje, pelo cenário que eu vivo, que eu tive meu filho, o meu filho realmente, ele me salvou de tudo na minha vida, de todas as minhas dores, de todas as minhas perdas. Mas o meu irmão, naquele momento, ele me salvou e me fez enxergar quem eu era, sabe? Eu lembro que na época eu tava até acima do peso, eu não tava me cuidando. E aí, quando ele faleceu, eu falei, eu tenho duas alternativas. Ou eu vou me afundar cada vez mais, ou eu vou mudar minha vida. E eu realmente mudei a minha vida, gente. Eu lembro que depois da perda do meu irmão, tipo assim, eu pensava que eu queria ser a melhor pessoa pra mostrar e dar orgulho pra ele e pra minha mãe, sabe? Eu falei, Deus me dá a oportunidade de continuar aqui nessa vida. Então eu acho que eu tenho um propósito muito grande. Da minha vida, eu tenho muitas missões que eu ainda preciso passar e resolver, porque eu acredito muito nisso, sabe, gente? Eu acho que cada um tem o seu propósito e a sua missão de vida. Então, quando aconteceu tudo isso, eu tinha 23 anos, eu falei, eu preciso mudar, eu preciso ser uma pessoa melhor, eu preciso... Enfim, e realmente eu fiz isso. E depois de tudo isso, em 2021, a minha madrasta faleceu. Enfim, daí depois em diante, muitas coisas aconteceram na minha vida. Até a chegada do meu pititico, que a gente pode depois conversar, ter um outro papo, que eu acho que tem muitas ligações, sabe? De tudo. Mas é isso, gente. Onde eu quero chegar a tudo isso? Cara, eu demorei muito pra enxergar muita coisa da minha vida, muita coisa. E a cada vez que eu passo por momentos difíceis, eu não desisto. Por mais que a gente tenha vontade de desistir, né? Às vezes a gente falta força, porque, vou falar pra vocês, caraca, faltou muita força, muita força. Eu passei por momentos muito, 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 muito difíceis. Muito, muito, muito. Só Deus sabe, realmente, quando eu deitava na minha cama, o tanto que eu chorava e o tanto que eu pedia pra Deus pra me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa forte. Porque não é fácil, cara. Não é fácil a gente perder as pessoas que a gente ama. Não é fácil a gente ainda ter que continuar a nossa vida. E eu acho que isso serve pra tudo, sabe? Serve pro luto, serve pra relacionamento, serve pra amizade, serve pra tudo que a gente passa. A gente sempre tem que tentar tirar alguma coisa boa da nossa tristeza, né? Pra amadurecimento. Enfim, hoje eu sei que eu sou uma pessoa assim, que eu tenho outra mentalidade. Hoje eu entendo qual que é o real sentido da vida, sabe? Pelo menos eu tenho o meu entendimento. Cada um tem o seu. Cada um tem os seus processos e cada um tem as suas missões, eu acho. Então, assim, eu acho que ele me ensinou muito com a morte dele, infelizmente. E eu sou muito grata por tudo que meu irmão fez por mim. Mesmo sem ele saber, porque ele era uma pessoa que eu admirava demais, demais. E, cara, que saudade que me deu hoje, que eu sonhei com ele. E agora tá chegando o Dia das Mães também. Então eu acho que, mais uma vez, ele tá vindo aqui me dando forças pra eu continuar a fazer o que eu gostava, que eu amava, que eram os vídeos. E é isso, gente. Eu acho que nada é por acaso nessa vida. Acho que talvez a minha missão aqui talvez possa ser compartilhar muitas coisas que eu já passei com vocês e de alguma forma ajudar vocês, não sei. Foi isso. Não vou esticar muito o vídeo, porque já tá ficando muito longo. Mas eu queria mais ou menos resumir aí tudo que eu passei, né, nesses últimos anos. Hoje eu tenho outra cabeça, hoje eu tenho outros pensamentos e hoje eu tenho outros objetivos também. E eu quero nunca mais deixar de fazer o que eu gosto e é isso. Então, espero que vocês tenham entendido.
Sejam fortes, não importa pelo que vocês passem, cada um tem seu processo do luto. Alguns demoram mais, outros demoram menos, mas passe pelo seu luto. Passe porque você precisa disso. Mas sempre pense que Deus te deu a oportunidade de você viver essa vida. E se Ele te deu essa oportunidade, agarra com força e vai em frente, porque Deus te abençoa. E você nem imagina a força que você tem dentro de você. Eu não imaginava a força que eu tinha. Quando eu passei pela perda do meu irmão, eu nunca imaginei que eu fosse estar onde eu estou. Mas eu consegui. E você pode conseguir também. É isso, gente. Eu acho que esse vídeo de volta era essa mensagem que eu queria passar pra vocês. E se vocês quiserem que eu volte aqui pro YouTube, comentem muito. E é isso, me deixem sugestões de vídeos também, que de verdade eu amo estar aqui com vocês. Vocês fizeram parte da minha vida, da minha adolescência, de tudo. Então eu sou muito grata por tudo, mesmo. Obrigada de coração a todo mundo que fez parte disso. E agradeço as pessoas que vêm falar comigo e as pessoas que me dão força, tá bom? Ai, gente, não sei se ficou bom esse vídeo, mas eu vou postar do mesmo jeito. É isso, gente. Um beijo. E quem vocês quiserem me acompanhar mais no dia a dia, me siga lá no Instagram e no TikTok, Isameika Andrade. E é isso, um beijo. Fiquem com Deus. Tchau!